Un abrazo para todos, queridos hermanos. Desejo que el Señor esté con cada uno de nosotros, ahí con nuestras familias, con salud y con el gozo en medio de las provaciones, das provas. Deus é o dono e em suas mãos descansa o destino da humanidade. Tivemos uma semana difícil no Brasil e no resto do mundo, e com certeza teremos semanas mais difíceis daqui para frente. Portanto, as palavras do Senhor são necessárias e reconfortantes nesse momento. Então eu gostaria de convidá-lo para abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, no primeiro versículo. Salmos, capítulo 24, verso 1. E vamos ler a palavra do Senhor, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vamos ler mais uma vez. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vamos a orar pedindo ao Senhor sua bênção pela palavra de hoje. Pai, nós louvamos seu nome, glorificamos seu nome nestes momentos de nossas vidas e pedimos ao Senhor que Ele abençoe as nossas vidas com sua palavra, com sua bênção. Uma palavra que vem do céu para nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Estamos diante de um salmo intelectual e emocionalmente estimulante. Um salmo que até responde à realidade que estamos vivendo hoje. Uma das características dos salmos é que o contexto histórico é difícil de rastrear ou de conhecer. No entanto, esse texto indica que o autor é o rei Davi. Na verdade, as evidências parecem apontar nessa direção, porque nele encontramos elementos de guerra e elementos relacionados à poesia e à música. E o rei Davi é conhecido pela guerra e a música. Em 1 de Samuel, capítulo 17, Davi é introduzido como um guerreiro do Senhor, quando derrotou a Golias. E no capítulo 16, versos 14 ao 23, ele aparece como um músico que tocava a harpa e aquieteava o espírito do rei Saul quando ele era atormentado. Agora, mesmo que os salmos tenham emergido de uma situação específica, eles transcenderam um fato concreto e foram continuamente usados em adoração pessoal e coletiva no passado do povo de Israel e no presente da igreja cristã hoje. E por isso que sempre voltamos para eles. A verdade é que os salmos refletem muitas e diferentes reações da vida. Por isso nós nos identificamos com eles. Aqueles que os estudaram em profundidade os agruparam em 7 tipos. Temos salmos de alegria, lamento, salmos de ações de graças, confiança, lembrete,
sabedoria e salmos de realeza. E este salmo poderia ser posicionado como um salmo entre confiança e lembrete. A confiança de um Deus todo-poderoso e a memória, um lembrete de um Deus que mostra sua graça com uma pessoa, famílias e um povo inteiro. Também é necessário notar que os salmos não são ideias soltas, que têm independência uma de outras, que vêm de experiências existenciais, desconectadas de um relacionamento com Deus. Em outras palavras, não são frases sem sentido, sem fundo, sem conteúdo. Na verdade, foi o próprio Davi quem primeiro ordenou a Asaf e seus companheiros para que serem encarregados de cantar salmos, de louvar ao Senhor. Primeira de Crônicas, capítulo 16, versos 8 ao 12, diz Davi: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, dos seus lábios. E continua o versículo 14 ao 17. E diz o seguinte: Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel pela aliança perpétua. Consequentemente, quando Davi afirma que o Senhor, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ele tem em mente o autor, preservador e o dono da criação, e ao mesmo tempo a aliança que ele fez com eles. Nesse sentido, irmãos, não é novidade, ou não foi novidade para eles, pois ao dizer do Senhor é a terra e sua plenitude, ele está pensando no Deus que prometeu abençoar as nações. Em outras palavras, Davi está ciente de que sua declaração tem a ver com um Deus que cumpriu suas promessas, cumpre o que diz e sempre cumprirá. Então, o versículo de hoje: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, nos lembra que o Senhor Deus não é apenas o Criador e sustentador do universo, mas também seu dono. E as implicações desta declaração nos permitem descansar e lembrar que o planeta tudo é dele, incluídos os seres humanos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. A afirmação do autor bíblico, inspirada em Deus, imediatamente nos lembra
de Gênesis capítulo 1, versículo 1, cuya ideia era afirmar que havia um princípio e nesse princípio um Deus todo-poderoso com cujo poder criou os céus, a terra e tudo o que há neles. Sim, é verdade. Em nosso tempo, na atualidade, continuar pregando isso é pertencer ao grupo de fanáticos religiosos. Porque algumas pessoas no mundo científico, especificamente nas áreas que vêm da biologia e a física, ignoram ou querem ignorar que por trás de tudo há uma inteligência, uma beleza e uma complexidade que não poderiam ter surgido do nada. Agora, independentemente da posição dos científicos que resistem-se a aceitar a realidade de Deus, se esse Deus estava no princípio e criou os céus e a terra, ele não é apenas um Deus poderoso, mas também é o dono de tudo, do mundo e os seres humanos. A fé reformada, a nossa fé, que submete sua mente às verdades das Sagradas Escrituras, reconhecendo a verdade profunda dela, afirma que, tomando Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E logo mais adiante, no Salmo mais adiante, temos também uma confirmação dessa verdade. Salmo capítulo 33, verso 9 ao 10. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Também deve ser dito que Deus, o Deus das Escrituras, é um Deus diferente de sua criação. Ou seja, ele não é um Deus panteísta, a ponto de ser confundido com sua criação, e é diferente do mundo criado. Tampouco é deísta, porque ele, ao criar o mundo, não desaparece imediatamente. Pelo contrário, permanece presente e está interessado em toda a sua criação, e especificamente com o ser humano. Acima de tudo, no trato com o homem, como eu estou dizendo agora, que foi criado à sua imagem e semelhança. Um fato bastante diferente dos deuses antigos, que, como já vimos em outras ocasiões, usavam e abusavam do homem. Em suma, queridos irmãos, Deus criou o cosmos e tudo nele. Ao Senhor pertence a terra e todo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Aqui vale lembrar novamente a referência ao Catecismo de Westminster, tentando descrever esse Deus, dono de tudo, quando na pergunta número 7 diz: o que é Deus? E responde: Deus é um espírito, em si e por si mesmo, infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição, suficiente para tudo, eterno, imutável, incompreensível, onipotente, onipresente, onisciente, muito sábio e muito santo, e o mais justo, misericordioso e cheio de graça, paciente e abundante em bondade e verdade. Esse é nosso Senhor, o dono do mundo, o Criador, o Deus majestoso,
O Deus que não está limitado por nada e ninguém. O Deus que tem autoridade suprema, soberania e poder. O dono do universo. Irmãos, em Deus não há incertezas, inseguranças. Porque Ele é o dono de todas as coisas. E isso que as pessoas precisam ouvir hoje. Porque quando todos pensavam que éramos donos de nosso próprio destino, percebemos que não há governo, sistema de saúde ou economia que possa cuidar de problemas realmente sérios. E este é o momento de lembrar a nós mesmos e aqueles que não conhecem a Deus que Ele é o dono da terra, da vida e da morte. Mas o Senhor não é apenas o dono da terra, porque a criou. Ele também é o dono daqueles que habitam na terra, que também foram criados por Ele. O antipoeta chileno, Nicanor Parra, meu compatriota, uma vez exclamou o seguinte: senhoras e senhores, só farei uma pergunta. Somos filhos do sol ou da terra? Porque se somos apenas da terra, não vejo por que continuamos filmando o filme. Peço que a sessão seja adiada. Dom Nicanor e irmãos, nem um nem o outro, porque não somos filhos do sol nem da terra. Somos criação de Deus e, portanto, propriedade de Deus. Quando Davi afirma que Deus também é o dono daqueles que habitam na terra, ele provavelmente está pensando no livro de Gênesis, capítulo 17, quando Abraão recebe as palavras do Senhor. Farei de você uma grande nação, abençoarei você. Tornarei seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, quando Deus se deu a conhecer ao povo de Israel, Ele se fez conhecido como um Deus responsável por sua criação. Um Deus que escolheu pessoas, famílias, um povo e até uma igreja. Um Deus que tinha o poder de abençoar todas as famílias da terra. E certamente isso estava na mente do salmista, do rei Davi. Quando afirmou que a Deus pertence à terra, sua plenitude e todos os que habitam nela. A verdade é que lutamos com essa ideia, porque esses tipos de afirmações têm sido muito desacreditadas, dizendo-nos de diferentes maneiras que a terra não tem um criador nas escolas, na televisão, no cinema, que o mundo não tem um dono e que os seres humanos estão, na verdade, à deriva e no completo abandono. Cada quem faz sua vida e cada quem constrói seu mundo. E isso se estabeleceu nas mentes e nos corações dos seres humanos. Mas a Bíblia nos lembra hoje que não somos órfãos e que o dono da terra, do universo e do ser humano é um Deus presente que não está ausente. Entre outras coisas, isso também significa que Deus, sendo o dono, é soberano sobre tudo o que acontece. Em outras palavras, sobre o infortúnio e as mortes que estamos também enfrentando hoje. O livro de Samuel diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz subir. Isaías, por outro lado, diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Excelso é o Senhor, clama o salmista, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Nesse sentido, o Covid-19, além de ser um lembrete de nossa fragilidade, é um lembrete de que nossa existência não depende de nossos avós ou pais, mas do poder e a obra de Deus que continua ativo no mundo. Deus está vivo, Deus está presente. Como Jó diz no capítulo 12, versículo 10, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Queridos irmãos, após o vírus, teremos outros problemas, outras guerras e outros inimigos invisíveis e poderosos que aparecerão. Talvez um vírus mais forte que o Covid-19, coronavírus, que matará ainda mais pessoas. E qual será a nossa pregação? Os vírus psicológicos que atacam tantas pessoas reaparecerão, levantando-os até a autodestruição, puxando as pessoas até a autodestruição. E qual será a nossa pregação? É provável que, devido à situação que nós estamos vivendo hoje, a economia global vai pior e a insegurança cresça, a pobreza aumente e a desesperança se estabeleça no coração de muitos cidadãos do Brasil e do resto do mundo. Porque já não é uma crise de um país ou de um local, é do mundo todo, do mundo inteiro. E qual será a nossa pregação? A pregação do povo de Deus tem que permanecer e será a mesma. A terra é do Senhor, a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que o mundo precisa ouvir hoje, querido irmão, é essa afirmação, esse poema, essa canção. A terra é do Senhor, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia também nos ensina que Deus foi revelado em Jesus Cristo, que era desde o princípio através de quem todas as coisas foram criadas. Este é a imagem do Deus invisível, diz a palavra do Senhor, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primacia. Porque aprove a Deus que nele residiesse toda a plenitude. Diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Portanto, para que nossa pregação seja completa, não só devemos falar de Deus, temos que falar de Cristo, o autor da vida e da fé, o dono do mundo, o Senhor de senhores, o princípio e o fim, o alfa e ômega. Para encerrar essa reflexão, hoje eu gostaria de convidar você a fazer uma coisa diferente. Eu gostaria de desafiá-lo de uma maneira diferente. Depois da reflexão, eu gostaria de convidar você para que juntos proclamemos a verdade de Deus e a esperança de um encontro com Ele
em tempos de crise. A família, os cidadãos do Brasil, as pessoas no mundo precisam dessa mensagem. Então, como podemos fazer isso? Eu gostaria de convidar que você abra, terminando esse tempo aqui, seu Facebook, ou Twitter, ou outra de suas redes, e escrevamos nele o que recebemos de Deus hoje. A frase do Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele habitam. Eu desejo, querido irmão, que você fique na paz do Senhor, agradecido e confiando nele sempre. Deus abençoe a sua palavra. Convido você a cantar comigo a esse Deus que é dono da terra, do mundo, de tudo e de todos que nela habitam, no mundo habitam. Deus vos guarde pelo seu poder, Deus vos guarde para o seu louvor, Deus vos guarde bem no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. É o hino 368, o nosso inário. Oremos, irmãos. Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos unidos através da Tua Palavra, através dessa liturgia, Senhor Deus, que podemos expressá-la